Olá pessoal, tudo bem? Estamos retornando aí para o segundo bloco de aulas da disciplina Direito Empresarial do sexto semestre, matutino, noturno A e noturno B, em razão aí do feriado do dia 7/9, né? Essas aulas então estão sendo gravadas e serão pertinentes à semana do dia 7/9 até dia 11/9. Bom, no bloco anterior, nós estávamos estudando, né, as obrigações do empresário. Nós estudamos o registro, nós estudamos livros empresariais e os balanços. E com isso a gente terminou esse tema obrigações do empresário e a gente pode começar um tema novo a partir de agora, que é o tema, olhem aí, estabelecimento empresarial ou comercial, previsto no artigo 1142 a 1149 do Código Civil. E esse será o nosso tema a partir de agora, estabelecimento empresarial ou comercial. E, pessoal, o estabelecimento empresarial ou comercial, ele se refere, na verdade, à vertente objetiva do termo empresa, né? Nós, quantas vezes já dissemos, né? Vou lá na empresa, vou lá na empresa. Não é propriamente vou na empresa, porque empresa é algo funcional, né? Empresa é a atividade econômica realizada. Então, quando a gente diz que vou na empresa, que é o que eu quero dizer, o que queremos dizer é vou no estabelecimento empresarial ou comercial daquela empresa. Então, na verdade, o que nós vamos estudar a partir de agora, que é o estabelecimento empresarial ou comercial, nada mais é do que o local onde a empresa, então, realiza a sua atividade empresarial, onde a empresa realiza a sua atividade econômica. E esse, então, é o nosso objeto de estudo, onde a empresa realiza a sua atividade empresarial, onde a empresa, então, realiza a sua atividade econômica. E, portanto, todo mundo tem uma ideia de estabelecimento empresarial, né? Todo mundo tem uma ideia de estabelecimento empresarial. Contudo, gente, em geral, essa ideia que nós temos do dia a dia de estabelecimento empresarial, ela é bastante limitada, ela é bastante restrita. A gente vai ver que o conceito técnico de empresário, ele vai muito além do conceito usual, né? Ele vai muito além do conceito usual e portanto, muito mais amplo do que o conceito atual. E a gente vai ver, então, o conceito técnico de empresário. E o conceito técnico de empresário, ele é trazido justamente pelo artigo 1142, que diz lá, considera-se estabelecimento todo o complexo de bens diretamente organizados para o exercício da empresa, por empresário ou sociedade empresária. Então veja que estabelecimento empresarial, né, ele é comum ao empresário individual ou sociedade empresária. Tanto o empresário individual quanto a sociedade empresária, ele tem estabelecimento empresarial. Então é um conceito bastante amplo aí. Mas para a gente entender de fato o que é esse conceito, a gente vai usar o método JSON. E nós vamos dividir esse conceito em algumas partes. Começando aí, né, pela primeira parte, que é complexo de bens. Estabelecimento empresarial é o complexo de bens. Ai. Gente, e quando a gente fala em bens, bens é tudo aquilo que tem valor econômico. Tudo que tem valor econômico é bem. Tudo que tem valor econômico é bem. E, portanto, o estabelecimento, ele é o complexo de bens. De modo que, olha só, como é amplo. O estabelecimento, ele abarca, na verdade, os bens materiais e até imateriais envolvidos naquela atividade empresarial. E dentro de bens materiais, né, que são os bens que têm existência corpórea, a gente considera, então, componente do estabelecimento empresarial o imóvel onde o estabelecimento está localizado, né? E, portanto, o prédio, a construção onde o estabelecimento está localizado, onde a empresa, então, realiza a sua atividade empresarial. A gente considera também, dentro do conceito de estabelecimento, todos os bens móveis que guarnecem esse estabelecimento. Então, o maquinário usado pela empresa,
a matéria-prima usada pela empresa, né? Tudo isso localizado, posto naquele determinado local, naquele prédio, também está dentro do conceito de estabelecimento. Então, se a gente pensa numa padaria, está no conceito de estabelecimento o terreno? Sim. Está no conceito de estabelecimento o prédio, a construção? Sim. Está no conceito de estabelecimento também os bens móveis que guarnecem. Então, forno, batedeira, chapa, balcão frigorífico, né? O estoque de matérias-primas, como farinha, presunto, queijo, né? Os produtos ali produzidos, né? A pizza, o pão, a rosca, tem, né, tudo aí de matéria mesmo naquele local, naquele estabelecimento, né? Só que, olha só, não para por aí, porque também, dentro da ideia de bens, que é tudo aquilo que tem valor econômico, a gente também considera os chamados bens imateriais, que são bens porque têm valor econômico, porém não têm uma existência própria, não são tangíveis, a gente não pode pegar, a gente não pode segurar. Por exemplo, pessoal, o nome empresarial é um bem imaterial, o nome empresarial é um bem imaterial. Também o título de estabelecimento ou o nome do estabelecimento é um bem, né? Porque tem valor. Olha só, eu costumo exemplificar. Se a gente vai levar a nossa namorada ou nosso namorado para tomar um sorvete, né? A gente pode levar aí na Zé Galinha Sorvetes Limitada, a empresa chamada, né, Zé Galinha Sorvetes Limitada. Pode ser o melhor sorvete do mundo, mas a gente não vai agradar o nosso namorado, a nossa namorada. Agora, se aquela sorveteria é a mesma sorveteria, chama Doce Amor, né? Evidentemente que a gente vai conseguir agradar nosso namorado, nossa namorada, e não apenas o nosso, de todo mundo, né? A gente vai conseguir, então, ter uma pegada comercial muito melhor. A gente vai conseguir, pelo simples nome, atrair consumidor. Então, pelo nome do estabelecimento, com maior pegada ao mercado consumidor, é possível atrair consumidores. E quanto mais consumidores forem atraídos para a empresa, mais negócios ela realiza e, portanto, mais lucro ela tem também, pelo simples nome. De modo que o nome da empresa agrega valor à própria empresa, ao próprio estabelecimento. Então, o nome dela também é um bem, porém imaterial, porque não tem existência própria. Outro bem imaterial que é importante dentro do conceito de estabelecimento, o ponto comercial. O ponto comercial. E a gente não pode confundir ponto comercial com estabelecimento, porque o estabelecimento é o todo, enquanto o ponto é um dos bens dentro daquele estabelecimento. O ponto nada mais é do que a localização, o endereço do estabelecimento. E, portanto, não tem existência material. Ele é um endereço, ele é uma localização aí. Pode ser por nome de rua ou número, pode ser por coordenada geográfica, tanto faz, porque o que se quer o que se tem no ponto é a localização. E aí vocês vão me perguntar, nossa, professor, mas a localização ela é um bem? O ponto comercial ela é um bem? Porque tem valor econômico, agrega valor econômico ao estabelecimento. Se a gente pensar em duas lanchonetes absolutamente idênticas, né, com o mesmo prédio, com os mesmos bens móveis internamente, com os mesmos produtos, com os mesmos serviços, com a mesma qualidade de produto e de atendimento. Porém, uma das lanchonetes está localizada numa estrada vicinal rural, que passa aí, né, uma charrete e 2 bicicletas por dia, né? Enquanto a outra está localizado lá no terminal Tietê, em São Paulo, né, onde passa aí alguns milhões de pessoas por dia. Qual vale mais? Qual estabelecimento vale mais, se eles são fisicamente idênticos? É óbvio que vai valer mais o estabelecimento lá do Terminal Tietê. Por quê, se ele é idêntico ao outro? Porque o do Terminal Tietê, ele está melhor localizado, ele tem um melhor ponto comercial,
Afinal, ele está em um local com maior potencialidade de consumidores, porque passa mais gente por lá, e todo mundo que passa ali é um consumidor em potencial. De modo que tem, né, alguns milhões de consumidores em potencial por dia, enquanto a mesma lanchonete, ou né, a mesma estrutura localizada na vicinal rural, que passa aí 3 pessoas por dia, tem uma potencialidade de consumidor muito menor, né? E menos consumidor, menos venda, menos dinheiro. Então, é claro que a localização por si, ela agrega valor ao estabelecimento. E quanto melhor for a localização, assim entendida, quanto maior for a proximidade ao mercado consumidor, melhor para aquele estabelecimento. Melhor será o ponto e melhor será para aquele estabelecimento, maior valor agregado se tem no estabelecimento. Pessoal, e também faz parte do conceito de estabelecimento como bem imaterial a chamada propriedade industrial, que vocês já devem ter ouvido falar como marcas e patentes, Então, se aquele determinado estabelecimento ele tem inovações, essas inovações podem ser patenteadas, né? Se aquele estabelecimento ele trabalha com desenhos aí, né, com figuras que identificam aquele estabelecimento, que são as marcas, ele também acaba atraindo o consumidor, tendo uma pegada ao mercado consumidor muito maior. E quanto mais consumidores ele atrai, mais vendas ele faz e mais dinheiro ele ganha, né? Então veja como a gente já ampliou a nossa ideia comum, a nossa ideia do dia a dia, do que se trata o estabelecimento, né? Porque numa ideia comum a gente pensa estabelecimento como sinônimo do imóvel, do prédio e só, mas não, é muito mais amplo. Está dentro do conceito de estabelecimento todos os bens ali, né? Tudo que tem valor econômico, seja material, como o prédio, como o terreno, o prédio e os bens móveis, né? Utensílios, mercadorias, matérias-primas, como também os bens imateriais, que apesar de não ter existência própria, não são tangíveis, eles agregam valor àquele estabelecimento, como o nome empresarial, como o nome do estabelecimento, né, como o ponto comercial e como a propriedade industrial, as marcas e patentes dentro daquele estabelecimento, né? Então veja que ampliou. Agora, olha só, não para por aí, porque a lei não fala conjunto de bens, a lei fala em complexo de bens, e são termos diferentes. Porque quando a gente pensa em conjunto de bens, dá a impressão que esses bens estão largados, estão empilhados de qualquer jeito naquele local, naquele estabelecimento. E não é isso, porque, na verdade, os bens, seja materiais ou imateriais, quando eles são postos em um estabelecimento, eles são postos de forma organizada e justamente seguindo uma organização que facilite a realização da atividade econômica, que facilite a realização da atividade empresarial. Se a gente pensa na padaria, a padaria ela é organizada de forma a realizar a atividade empresarial. Por exemplo, coloca os produtos aí que tem uma saída um pouco menor na frente. E coloca aí o carro-chefe da padaria, que é o pão francês, lá no fundo, obrigando a pessoa a cruzar a padaria inteira, vendo todos os produtos que ela oferece para poder comprar o pão francês. E aí ela pega o pão francês e ela tem que voltar porque o caixa está lá na frente da padaria, passando de novo na frente de todos os produtos. Porque quem sabe, vendo o produto, ela se interessa por um, ela lembra que ela precisa de outro, e ela que foi lá só para comprar pão francês, pela organização interna da padaria, acabou comprando outros produtos aí. Olha o supermercado. Não é à toa que a padaria do supermercado fica no fundo, que o açougue do supermercado fica no fundo, para obrigar as pessoas a circularem por todo o supermercado para atingir o seu objetivo. E nessa circulação, eles vão acabar comprando, então, outros produtos, né? Outros produtos. Então, a organização é essencial. Pensem aí numa loja de roupa,
né? A loja de roupa, ela não deixa tudo em gaveta dobrado para ninguém ver. Ela deixa tudo pendurado, né, nas paredes, aí ao nível dos olhos, né? Ela organiza por moda masculina, moda feminina, moda verão, moda inverno. Ela coloca luzes aí direcionadas aos mostruários para que as cores das roupas chamem a nossa atenção, né? Tudo isso é a organização interna visando a realização da atividade empresarial, né? Concessionária de veículo hoje, no fundo tem sofá, café para você poder sentar. Você vai ver um carro lá, você é bem tratado, você se interessa, ou você vai levar o seu carro para consertar, para fazer uma revisão, e você tem um lugar para ficar sentado lá e você começa a ver o outro carro, né? E aí, quem sabe você se interessa, então, por trocar o seu carro, desperta o interesse de trocar o carro. Tudo isso é distribuição, tudo isso é distribuição, tudo isso é organização. Então, veja, esses bens, eles não são o estabelecimento não é um conjunto de bens, não é algo largado, jogado, empilhado. O estabelecimento é um complexo, porque além da presença do bem, seja física ou a ideia dele, no caso dos bens imateriais, é importante também e se insere no conceito de estabelecimento a organização desse estabelecimento. Pessoal, faça o teste. Pega aí os consumidores e levam para visitar o depósito. E depois pega os consumidores e leva para visitar o showroom da loja. Provavelmente vai haver um número maior de venda dos consumidores que visitaram o showroom em relação aos consumidores que visitaram o estoque, né? O estoque é tudo desorganizado, sujo, empilhado, né? E o showroom não, o showroom é organizado justamente para permitir a comercialização, né? O nome já diz, showroom, né? Vamos mostrar, show é de mostrar e room é de ambiente, um ambiente que mostra, um ambiente que permite a visualização dos produtos ou serviços, né? Então, essa organização aí da empresa e dos bens aí que compõem o estabelecimento faz parte do próprio conceito de estabelecimento, né? De modo que a gente já viu agora dois componentes do estabelecimento, que são os bens, a existência dos bens, seja física, seja imaterial, e também a organização desses bens, né? O estabelecimento ele é composto pelos bens? Sim, mas também pela organização desses bens. E quanto melhor organizados, visando a realização da atividade empresarial, melhor é o estabelecimento, melhor é a atividade empresarial realizada, maior a potencialidade de lucro daquele determinado estabelecimento, daquela determinada atividade empresarial. Então, uma pátria sacada aí, uma pátria sacada. E veja, pessoal, que não só o termo complexo traz a ideia de organização. O próprio conceito do artigo 1142, ele é expresso em trazer a organização aqui. Olha lá, complexo de bens diretamente organizados, de modo que a organização por si, ela é sim um dos elementos que compõem o estabelecimento. E, pessoal, terminamos então a primeira parte do conceito, né? Que é complexo de bens, já relacionamos com a outra parte aqui que é organizados, e a gente pode falar então da parte do meio aqui do conceito, que é diretamente. Então, considera-se estabelecimento todo o complexo de bens diretamente organizados por exercício da empresa. Pessoal, esse termo diretamente, ele é posto no conceito de estabelecimento para a gente poder diferenciar o que é estabelecimento e o que é patrimônio da empresa, né? Por quê? Porque só considera estabelecimento os bens que estão, então, diretamente empregados para a realização da atividade. Estabelecimento não é tudo que a empresa tem, porque tudo que a empresa tem, a gente vai chamar de patrimônio. O estabelecimento é aquilo dentro do patrimônio, né, mas que diretamente empregados na atividade econômica, né? Só está dentro do conceito de estabelecimento o que tiver diretamente empregado na atividade econômica. O que não tiver não é estabelecimento. Pode até pertencer à empresa, pode até ser patrimônio da empresa,
mas se não tiver diretamente empregado na atividade, não é estabelecimento. Para ilustrar essa ideia, eu costumo dar como exemplo o seguinte: nós temos uma padaria, né? E essa padaria, ela comprou um terreno e ela, então, dividiu esse terreno em dois. E ela, então, usa metade do terreno para exercer a sua atividade de padaria, sua atividade de panificação. E a outra metade do terreno, ela achou que ela não precisava para padaria e ela, então, construiu um salão e alugou. Colocou ali, por exemplo, um sebo de livro. Uma atividade, portanto, que não tem nada a ver com a atividade de padaria, com a atividade de panificação. E ela recebe o aluguel dessa outra parte do terreno, desse outro prédio aí. Pessoal, olha só, tanto o imóvel onde está localizada a padaria, a atividade de panificação, quanto o imóvel vizinho, né, que pertence à empresa padaria, mas que está locado para o sebo de livro, fazem parte do patrimônio da padaria. Ambos os imóveis fazem parte do patrimônio da padaria. Porém, faz parte do estabelecimento da padaria apenas o imóvel onde está a padaria, onde é realizada a atividade de panificação. Um outro imóvel locado para o sebo de livro, apesar de fazer parte do patrimônio da padaria, não faz parte do estabelecimento da padaria. Porque, apesar de pertencer à padaria, esse outro imóvel não está diretamente empregado na atividade de panificação, não está diretamente envolvido aí na linha de produção da padaria, né? Na linha de produção aí da panificação. Então, ele pertence ao patrimônio, mas ele não pertence ao estabelecimento da padaria. Só pertence ao estabelecimento da padaria o que for diretamente empregado na atividade empresarial. Deste modo, olha que interessante, o veículo. A padaria tem um veículo em que ela faz entrega. Ele fica dentro propriamente do estabelecimento? Não, ele fica circulando pela rua, fazendo entregas para a padaria. Esse veículo faz parte do conceito de estabelecimento, porque apesar de não estar imediatamente ou diretamente ali, naquele local onde é exercida a padaria, né, a atividade de panificação, ele está diretamente empregado na atividade, porque o pão é produzido e se não houvesse esse veículo, esse pão não chegaria aos clientes aí. Então veja só, o imóvel vizinho que pertence à padaria, como patrimônio, não faz parte do estabelecimento. Mas o carro que nem está lá, que está circulando por aí, como entrega o produto daquele estabelecimento, daquela padaria, ele faz parte, sim, ao conceito de estabelecimento empresarial. E, claro, né, a última parte do conceito aí, né, organizado. Né? Então, o uso desse veículo demonstra aí, né? Só é possível o uso do veículo e ele está dentro do conceito de estabelecimento, porque ele faz parte, na verdade, da organização, do funcionamento do próprio estabelecimento. E com isso, então, a gente terminou o nosso conceito de estabelecimento e acredito que a gente tenha mudado um pouquinho a visão de vocês, visão da gente, do dia a dia do conceito de estabelecimento. Então, o estabelecimento ele é muito mais amplo, porque ele reúne todos os bens, materiais ou imateriais, mesmo imateriais, fazem parte do estabelecimento. Além disso, é muito mais amplo, porque é importante a organização desses bens, e a forma com que eles forem organizados, então, também é levado em conta para fins de definição do estabelecimento, né? E também, né, todos os bens que estejam diretamente empregados na atividade.
O que, apesar de pertencer à empresa, como o patrimônio não está diretamente empregado, não está no conceito de estabelecimento, não é abarcado pelo conceito. Porém, aquilo que, apesar de não estar naquela localidade, porém faz parte da organização, do funcionamento daquela empresa, está sim, né, no conceito de estabelecimento. Então, a gente tem um conceito bem diferente, né, um conceito técnico bem diferente aí do que se tem no dia a dia, né, do que se tem no dia a dia aí. Pessoal, e para a gente terminar esse conceito de estabelecimento, ficou faltando o último elemento do estabelecimento. Esse último elemento, ele não está expresso no conceito, mas ele decorre da ideia de complexo de bens e da ideia de organização. E esse último elemento, ele recebe o nome de aviamento ou goodwill, né? É o famoso aviamento ou goodwill, né? E faz parte também do conceito de estabelecimento. O aviamento ou goodwill, ele decorre da organização, mas ele não é propriamente a organização, porque ele vai além da organização e ele leva a uma análise do mercado. É a chamada, então, potencialidade de lucro da empresa ou daquele estabelecimento. Então, quanto melhor for a organização daquele estabelecimento, voltada ao mercado, maior será a potencialidade de lucro daquele estabelecimento. E essa potencialidade de lucro do estabelecimento é o que a gente chama de aviamento ou goodwill, né? Pessoal, a forma de cálculo desse aviamento goodwill é extremamente complexa, né? E não somos nós, operadores do direito, que trabalhamos nessa área, né? Quem vai fazer esse cálculo da potencialidade de lucro é um administrador de empresa, é um contador, porque essa análise tem a ver com a organização e com o mercado, né? Então tem que fazer uma análise de mercado para verificar aí qual é o mercado, qual que é a potencialidade daquele mercado, se aquele mercado vai crescer, se aquele mercado vai reduzir, né, num determinado prazo, a longo, a médio prazo, né? Então é um cálculo extremamente complexo aí, né? Mas para tentar ilustrar e para mostrar para vocês que a potencialidade de lucro, ele é sim um elemento do estabelecimento, né? O aviamento, o goodwill, ele é sim um elemento do estabelecimento, eu costumo dar o seguinte exemplo. Olha só, eu tenho uma empresa de informática. Sou eu e minha esposa, a Thaisa, cada qual com seu computador e um ventilador que a gente trabalha aqui na garagem de casa. Essa é a nossa empresa de informática. Eu e a Thaisa, cada qual com seu computador e um ventilador para a gente não morrer de calor na garagem aqui de casa. Aí. Então, se a gente for analisar os bens dessa empresa, são dois computadores e um ventilador. Dá, sei lá, R$5.000, R$6.000 aí, de bens. Só que essa minha empresa, esse meu estabelecimento, ele participou de um procedimento licitatório e ele celebrou um contrato administrativo com o município. E nesse contrato administrativo ficou estipulado que a minha empresa ela vai prestar todo o serviço de informática do município, né? E, consequentemente, ela vai ter uma remuneração condigna pela prestação desses serviços. Sei lá, R$20.000 por mês. R$20.000 por mês. Já está celebrado esse contrato de R$20.000 por mês para a minha empresa e esse contrato tem prazo de 5 anos. 5 anos. Por 5 anos, minha empresa vai ganhar R$20.000 no município. Só que eu e a Thaisa aí, a gente resolve viajar, nós vamos curtir a vida, nós não vamos mais trabalhar. Olha que luxo, olha que luxo. E a gente, então, resolve vender o nosso estabelecimento. Vocês acham que, em sã consciência, eu e a Thaisa venderíamos o nosso estabelecimento
pelo valor dos bens que o compõem? 2 computadores e um ventilador, 6 mil reais? Claro que não, claro que não. Porque se a gente vendesse pelo valor de 6 mil reais, que é o valor dos bens, a gente estaria vendendo o estabelecimento. E junto com esses bens, iria o contrato que nós celebramos com o município, que paga para a gente aí 20 mil reais por mês durante 5 anos. Durante 5 anos. Então, na verdade, eu não vou vender pelo valor dos bens. Eu vou vender pelo valor dos bens, sim, mas eu vou acrescentar no valor do estabelecimento o valor desse contrato, porque o valor desse contrato gera potencialidade de lucro, gera potencialidade de lucro. E, portanto, Portanto, eu vou inserir o valor dessa potencialidade de lucro no valor do meu próprio estabelecimento, né? E essa potencialidade de lucro é o aviamento ou o goodwill. Então, quando a gente considera o estabelecimento, ou mais que isso, quando a gente vai avaliar um estabelecimento, não é apenas a somatória do valor dos bens que estão lá, materiais ou imateriais. Nós temos que ter em vista toda a organização, porque isso dá trabalho para o empresário, então a organização tem valor também, porque deu trabalho para chegar àquela organização. E a gente tem que avaliar e acrescentar também no valor do estabelecimento a potencialidade de lucro, o que aquele estabelecimento pode gerar de lucro em um determinado período de tempo. E essa potencialidade de lucro a gente chama de aviamento ou goodwill. Importantíssimo, né? Importantíssimo. Bom, pessoal, seguindo mais um pouquinho, olha lá. O termo fundo de comércio. Tem que tomar cuidado com esse termo fundo de comércio. Por quê? Porque esse termo fundo de comércio, ele é um termo equívoco, né? Ele pode ser empregado em significados diferentes, né? E nós temos aí, então, 2 possíveis significados para fundo de comércio. Tomem cuidado. O primeiro significado é o uso majoritário do termo fundo de comércio. E no uso majoritário, né, fundo de comércio é tido como sinônimo de estabelecimento, né? Então, na maioria das vezes, na maioria dos casos, o termo fundo de comércio, quando aparecer o termo fundo de comércio, vocês vão tratar aí como todo o estabelecimento, o todo, conjunto, o complexo de bens, a organização e o aviamento, né? Agora, numa posição minoritária, o fundo de comércio ele pode aparecer como sinônimo só de aviamento, né? Então, numa posição minoritária, o fundo de comércio ele não está significando o estabelecimento todo, né? Os bens, a organização e o aviamento. Numa posição minoritária, ele só está significando aviamento, né? E aí vocês vão perguntar, professor, como que eu vou saber? Só lendo o texto, né, onde está aparecendo o termo fundo de comércio e interpretando o contexto para saber se ele se esse termo fundo de comércio está sendo empregado como sinônimo de estabelecimento ou se esse termo, né, está sendo empregado como sinônimo de aviamento. Na maioria das vezes, o termo fundo de comércio significa o todo, o estabelecimento como um todo, que é os bens, materiais ou imateriais, a organização desses bens e o aviamento, né? Eventualmente, esse termo fundo de comércio, ele pode aparecer só como sinônimo de aviamento aí. Bom, pessoal, nós terminamos o conceito de estabelecimento, nós terminamos o conceito de estabelecimento e a gente precisa ver agora a principal característica do estabelecimento. E a principal característica do estabelecimento é que o estabelecimento ele é uma universalidade de fato. O estabelecimento ele é uma universalidade de fato. Por quê? Porque apesar do estabelecimento ser composto por vários itens em separado, como os bens materiais, e cada um deles, né, imóvel, imóveis, os bens imateriais e cada um deles,
como o nome empresarial, o título de estabelecimento, ponto comercial, a propriedade industrial, né, marcas e patentes, né, e também o aviamento, que é essa potencialidade de lucro. Na verdade, quando a gente analisa o estabelecimento, nós não vamos fazer uma análise em separado dos seus elementos ou dos seus componentes. A gente analisa o estabelecimento sempre como um todo, sempre como um todo, como uma coisa só, como uma coisa só. E essa a característica do estabelecimento ser tido como uma coisa só, porque a gente faz uma análise, então, do complexo de bens, da estrutura toda, é que dá a característica do estabelecimento dele ser uma universalidade de fato. Uma universalidade de fato. E ser uma universalidade de fato significa o estabelecimento, apesar de ter elementos diferentes, ele é uma coisa só. Ele é considerado uma coisa só. Ele é tratado em bloco. Ele é tratado em bloco. Uma coisa só. Pessoal, e ele é essa universalidade de fato. Por que de fato? Porque, de fato, na realidade fática, as coisas estão tão organizadas, e que o funcionamento de uma depende do funcionamento da outra, que, na verdade, quando a gente olha esse estabelecimento e o funcionamento do estabelecimento, a gente vê, de fato, na realidade fática, uma coisa só. Os bens estão tão organizados, um posto em seu lugar e um dependente do funcionamento do outro, que o estabelecimento é realmente uma coisa só. Apesar de ele ter elementos diferentes, ele acaba se juntando, né, e formando uma coisa só. Né? É igual a liga metálica, né, a amálgama. São metais diferentes, mas derrete tudo junto ali que vira uma coisa só. Essa é a ideia do estabelecimento. É um amálgama, aí, né, vira uma coisa só. Por isso que é universalidade de fato. Pessoal, e para ilustrar, né, no direito, não no direito empresarial, no direito como um todo, nós temos uma outra universalidade, né? Porém, essa outra universalidade que a gente vai comentar agora, ela não é uma universalidade de fato, porque essa outra universalidade, ela não existe de fato, ela não existe na realidade fática, ela existe só para o direito, só está na cabeça do direito. Na realidade fática não tem universalidade nenhuma, é tudo completamente separado. Mas na cabeça do direito, aquilo é uma universalidade. Então, apesar de serem coisas absolutamente separadas, o direito trata como se fosse uma só. O direito trata como se fosse uma universalidade. E essa universalidade, então, de direito, é a herança. Essa universalidade de direito é a herança. A herança, pessoal, que é o conjunto de bens deixados pelo falecido, ela é uma universalidade de direito. Por quê? Porque esses bens deixados pelo falecido podem estar em locais completamente diferentes. Né? A pessoa morreu, deixou uma casa em Jales, um terreno em Fernandópolis, uma fazenda em Torixoréu, no Mato Grosso, né? E, portanto, são bens completamente separados. Porém, a herança ela é tratada como se fosse uma coisa só, para que ela possa ser inventariada e depois partilhada. E como é o direito que está tratando aquele conjunto de bens deixados pelo falecido, que em que pese separados, como se fosse uma coisa só, a gente fala que a herança é uma universalidade de direito, né? Enquanto que o estabelecimento é uma coisa só, de fato, é uma universalidade de fato. E aí vocês vão me perguntar, professor, por que a gente trata o estabelecimento como uma universalidade de fato? Qual que é a vantagem de tratar o estabelecimento como uma universalidade de fato? A vantagem, pessoal,
ela está justamente quando a gente for pensar em transferir o estabelecimento. O estabelecimento pertence a uma determinada empresa, por exemplo, a empresa A, e essa empresa A, ela quer transferir esse estabelecimento para uma outra empresa, para a empresa B. E quando a gente pensa, então, em transferência de estabelecimento, é muito melhor pensar como universalidade de fato. É muito melhor tratar o estabelecimento como um bloco só. Porque é possível, então, fazer a transferência do estabelecimento como um todo. Ou seja, a gente transfere o estabelecimento e, ao transferir o estabelecimento, transfere de uma vez só por um ato jurídico só todo aquele estabelecimento, todos os bens materiais e imateriais já organizados e também o próprio aviamento de uma vez só para a nova empresa aí. Se não fosse esse tratamento como universalidade de fato, se a gente tivesse que, para transferir o estabelecimento, fazer um ato jurídico para cada um dos bens materiais e imateriais, para a organização, para o aviamento, um ato jurídico, a gente teria que, então, fazer zilhões de atos jurídicos para transferir o estabelecimento. E isso, na prática, ficaria inviável, ou demandaria muito tempo, ou seria muito burocrático. Isso não interessa para o mundo empresarial. O mundo empresarial quer facilitação, quer rapidez dos negócios. E é muito mais fácil, então, tratar o estabelecimento como um todo, porque com um ato jurídico só a gente transfere tudo que está lá dentro para a nova empresa. Agora, pessoal, essa transferência no mundo empresarial não vai ser de graça. Nada no mundo empresarial é de graça, né? De modo que, na verdade, essa transferência ela é feita por um contrato de compra e venda de estabelecimento empresarial, né? Essa transferência ela é feita por um contrato de compra e venda de estabelecimento empresarial. E como esse contrato de compra e venda de estabelecimento empresarial, ele tem justamente a peculiaridade de ser um contrato só, com a aptidão de transferir todos os bens, materiais e imateriais, a organização e o aviamento de uma vez só, com um contrato só, com um ato jurídico só, ele acaba tendo também características próprias, características especiais. E a primeira característica especial dele é que esse contrato de compra e venda de estabelecimento empresarial, ele tem um nome próprio. Ele tem um nome próprio. A gente pode falar contrato de compra e venda de estabelecimento empresarial? Pode, mas na verdade ele tem um nome próprio. O nome próprio dele é trespasse. Trespasse. O contrato de compra e venda de estabelecimento empresarial, em razão da característica do estabelecimento de ser uma universalidade de fato, ele tem características próprias, ele tem características especiais, e a primeira delas é o nome próprio, é um nome especial de trespasse. Então, é muito mais correto falar trespasse do que falar compra e venda de estabelecimento comercial, né? É muito mais correto, então, falar trespasse, que já significa compra e venda de estabelecimento empresarial, do que falar, e abre aspas, compra e venda de estabelecimento empresarial. E nós, então, precisamos estudar, a partir de agora, esse trespasse. Nós vamos estudar, a partir de agora, o trespasse. Começando aí pelo conceito. O que é o trespasse? Trespasse é o contrato de compra e venda de estabelecimento comercial, em que a empresa vendedora transfere a integralidade, a universalidade do estabelecimento para a empresa compradora. E a empresa compradora paga o preço cobrado, correspondente ao valor dos bens? Sim. Materiais e imateriais? Sim. Mas correspondente também ao valor da organização, porque isso tem um custo, organizar tem um custo, e também correspondente ao aviamento, a potencialidade de lucro dessa empresa aí.
Segunda característica, pessoal. Segunda característica. Esse trespasse, ele é uma compra e venda ad corpus. O trespasse, ele é uma compra e venda ad corpus. Ad corpus. Por quê? Porque se faz um contrato só, e com um contrato só se vende o estabelecimento todo, se vende o corpo todo, bens, materiais e imateriais, organização e aviamento. Contrato só que vende tudo. E isso a gente chama então de compra e venda ad corpus, porque é do corpo todo. E esse contrato de compra e venda ad corpus, que é o nome técnico, todo mundo já ouviu falar no dia a dia, ainda mais na nossa região, que é chamado de contrato de compra e venda de porteira fechada. É o famoso contrato de compra e venda de porteira fechada. Por que contrato de compra e venda de porteira fechada? Porque vende a propriedade rural de porteira fechada, ou seja, não tira nada lá de dentro. Vendeu a propriedade e, ao vender a propriedade, vendeu junto com a propriedade, num único contrato de compra e venda, tudo que estava lá dentro, né? As plantações, o gado, o maquinário agrícola, né? Então, esse contrato que a gente ouve aí na nossa região de porteira fechada, né? Ele é tecnicamente um contrato ad corpus. Aqui também, o trespasse, ele também é um contrato ad corpus. Só que aí não é propriamente de uma fazenda, né? Aí é de um estabelecimento empresarial e vai o imóvel, vai os móveis que o guarnecem, vai o nome do estabelecimento, vai o ponto comercial, vai também a propriedade industrial, as marcas e patentes. Vai tudo de uma vez só, além da organização, né, do complexo de bens e também do aviamento, que é a potencialidade de lucro. Vai tudo de uma vez só. Pessoal, então veja, o que a gente ouve no dia a dia aí, né, e a gente até vê placa com esses escritos, né, dizendo assim, passo ponto, vendo ponto. Você não está vendendo ponto, você não está vendendo ponto, você está vendendo o estabelecimento todo, você está vendendo o estabelecimento todo. O ponto é só a localização daquele estabelecimento, né? Então, não existe contrato de venda de ponto. O que existe é contrato de venda do estabelecimento, né? Que é o trespasse. E quando se faz, então, o trespasse, que é uma venda de corpus, vende o estabelecimento todo, inclusive o ponto. Mas não tem contrato de compra e venda só do ponto, né? Se vende o estabelecimento como um todo. Bom, pessoal, e sendo um contrato, então, diferentão, sendo um contrato bastante específico aí, tem até nome diferente, que é trespasse, o contrato de trespasse, ele também tem alguns requisitos para ser cumpridos, né? Ele tem alguns requisitos aí para ser cumpridos. E a gente precisa, então, analisar os requisitos do trespasse, né? O que a gente, então, precisa cumprir para que aquele contrato de trespasse seja válido e ele efetivamente transfira, né, a propriedade do estabelecimento, de tudo que está ali, para do vendedor para uma nova empresa compradora aí. E a primeira coisa, pessoal, que é importante é que o contrato de trespasse ele tem que ser escrito. Ele tem que ser escrito. Não necessariamente escritura pública. Não necessariamente escritura pública. Pode ser por instrumento particular, mas ele tem que ser escrito. Vocês já tiveram teoria geral dos contratos e vocês viram que, pela regra, né, os contratos no Brasil são verbais, são orais. E, excepcionalmente, o direito pode exigir uma forma própria, né? Aqui exige, né? Aqui exige. O trespasse, ele é necessariamente escrito. Não precisa ser por escritura pública, não precisa ser por escritura pública, né? Pode ser por instrumento particular, né? Mas tem que ser escrito. Só vai exigir escritura pública se nesse contrato de trespasse estiver inserido a propriedade do imóvel,
né? Então, se vai fazer um contrato de trespasse de estabelecimento e vai inserir, então, vai vender também a propriedade do imóvel onde está localizado esse estabelecimento, aí tem que ser por escritura pública. Não pelo trespasse em si, mas porque o artigo 108 do Código Civil exige que na compra e venda de bens imóveis acima de 30 salários mínimos seja feito por escritura pública. Então, não é um ditame do direito empresarial, é um ditame, na verdade, do direito civil, da parte geral do direito civil, né? Todo negócio jurídico relacionado à transferência de propriedade de bem imóvel acima de 30 salários mínimos, ele exige, então, a feitura por escritura pública. Então, se for vender, se no trespasse tiver inserido o imóvel também, aí tem que ser por escritura pública. Se não, né, se o empresário aí está naquele imóvel, mas ele não é dono do imóvel, o imóvel é locado, aí ele vai vender o estabelecimento, ele vai vender tudo, menos o imóvel, porque o imóvel não é dele, né, o imóvel é locado. Aí, nesse caso, como o imóvel não é dele, ele não tem como ele vender o imóvel, aí não precisa ser por escritura pública, basta que seja escrito por instrumento particular, né? Instrumento particular. E é o que normalmente acontece, né, pessoal? Normalmente o empresário não é dono do prédio, e se for, o empresário também não vende o prédio, não. Ele só vende os bens móveis que guarnecem, a estrutura e tal, né? Então, normalmente, o trespasse é feito por escrito, mas por mero instrumento particular. Bom, mas além disso, pessoal, ainda que seja um instrumento particular, existem alguns requisitos a serem cumpridos. E esses requisitos foram trazidos, né, pelo artigo 1144 e pelo artigo 1145 do Código Civil. Então, além de ser escrito, né, existem alguns outros requisitos trazidos pelo artigo 1144 e 1145 do Código Civil. Olha lá. Pessoal, o primeiro requisito é que para que haja contrato de trespasse, o vendedor ele tem que pedir anuência, ele tem que pedir concordância dos seus credores, dos credores daquele estabelecimento. E só vai poder ser feito a venda se esses credores concordarem, se esses credores aceitarem aí. E por quê? Pelo seguinte, se a empresa está vendendo o estabelecimento, muita coisa vai sair do patrimônio dela. O estabelecimento como um todo vai sair do patrimônio dela. E com isso ela vai sofrer uma redução patrimonial. E quanto menos patrimônio ela tiver, menos dinheiro ela vai ter, ou menos garantia ela vai ter para pagar os credores. Então, se a empresa está vendendo o estabelecimento e com isso diminuindo o patrimônio, é possível que ela esteja prejudicando ou até fraudando os credores. Então, para que a empresa possa de fato vender o seu estabelecimento, é necessário que ela peça anuência dos credores. Os credores têm que ser cientificados e têm que concordar com essa venda aí. Porque a venda representa uma diminuição patrimonial para a empresa e, consequentemente, uma redução da garantia que essa empresa tem no pagamento das suas dívidas, podendo prejudicar esses credores aí. E como que é feito, pessoal? Normalmente se pede para os credores, né, assinarem o próprio contrato. Então, faz o trespasse por escrito e pede para os credores assinarem esse contrato aí. Se eles assinaram, é porque eles estavam cientes, eles concordaram com aquilo, né? Então, é uma forma aí de garantia dos credores. E se não tiver essa anuência dos credores, pessoal? Se não tiver essa anuência dos credores, se os credores não concordarem, não pode fazer a venda. Aí, se fizer, o contrato será nulo de pleno direito, porque não respeitou os requisitos legais. O contrato será nulo de pleno direito, porque não respeitou os requisitos legais. Bom, pessoal, depois então que fez o instrumento e colheu a assinatura, né, a anuência, a concordância dos credores, olha só, esse contrato ele vai ter que ser averbado na junta comercial, né? O contrato de trespasse ele tem que ser averbado na junta comercial, né? Registrado na junta comercial.
E é somente a partir desse registro na junta comercial que o contrato de trespasse passa a ser válido, passa a produzir efeitos. Enquanto não registrado na junta comercial, esse contrato de trespasse não existe formalmente para o direito, não produz efeitos para o direito. Ele só vai existir formalmente para o direito quando ele for registrado na junta comercial. Pessoal, e uma vez registrado na junta comercial, a própria junta comercial se encarrega, então, de publicar esse contrato de trespasse no diário oficial, na imprensa oficial. Né? Então, ele ganha publicidade. Uma vez registrado na junta, ele ganha publicidade, né? Porque ele é publicado no diário oficial. Mas, pessoal, não basta a publicação no diário oficial. É necessário que se dê publicidade aos consumidores. Se dê publicidade aos consumidores. E isso é feito, todo mundo já deve ter visto, com a colocação de uma faixa lá na frente do estabelecimento, em que se está escrito sob nova direção. O sob nova direção nada mais é do que o elemento de publicidade externa de um contrato de trespasse, dando ciência aos consumidores que houve ali naquele estabelecimento um trespasse, né? De modo que significa, sob nova direção, que aquele estabelecimento pertencia a uma determinada empresa, porém, aquela determinada empresa vendeu aquele estabelecimento e, portanto, o estabelecimento não pertence mais àquela determinada empresa. E ele, então, o estabelecimento foi transferido para uma nova empresa. Uma nova empresa passou a ser dona daquele estabelecimento, passou a mandar naquele estabelecimento e, portanto, o estabelecimento está sob nova direção. Né? Então, a faixa de sob nova direção nada mais é do que a publicidade externa, a publicidade aos consumidores do contrato de trespasse. E aí, né, quando eu falo isso, as pessoas normalmente perguntam, mas por que precisa? Por que tem que colocar a faixa sob nova direção? Pessoal, a ideia é dar ciência ao consumidor para que ele possa, então, saber que houve o trespasse e para que ele possa saber, na verdade, com quem que ele está contratando, né? Para que ele tenha, então, direito à informação para saber com quem que ele está contratando. Por exemplo, eu tenho uma Ferrari, né? Adoro a minha Ferrari, é o meu xodó. E eu levo ela para lavar num determinado lava-jato, porque eu conheço os donos daquele lava-jato, eu sei que eles só usam produtos de qualidade, eu sei que eles são extremamente cuidadosos aí, né? Porém, essas pessoas vendem, né, esse estabelecimento empresarial. E vendem esse estabelecimento empresarial para alguém que não está nem aí, né? Faz o serviço de qualquer jeito, usa qualquer tipo de produto. E se não tem a faixa sob nova direção, eu, consumidor, cliente, dono da Ferrari, não vou saber que mudou, não vou saber que mudou. E eu posso, então, levar a Ferrari lá, né, e acabar, então, eles acabarem destruindo, então, a Ferrari e eu acabar ficando no prejuízo. Então, é importante colocar a faixa sob nova direção para mostrar para o consumidor que mudou, para que ele tenha poder de escolha. Então, se ele vai realmente querer permanecer contratando naquele estabelecimento, e ele pode, mas se continuar contratando, pelo menos ele sabe que não é a mesma empresa. É o mesmo estabelecimento, mas não é a mesma empresa. Mudou a empresa. Né? O estabelecimento era da empresa A, teve trespasse, o estabelecimento é o mesmo, mas passou a ser da empresa B. Então, né, ele está, na verdade, contratando no mesmo estabelecimento, mas com empresa diferente. E, pessoal, contrário também, né? Por exemplo, eu nunca levei a Ferrari para lavar naquele estabelecimento, porque eu sei quem são os donos e os donos eram extremamente relapsos, descuidados aí, né? Porém, eu vejo uma faixa lá sob nova direção. Ah, mudou o dono, mudou o dono. Aí eu vou dar uma sondada, descubro que quem comprou são pessoas excelentes, extremamente cuidadosas aí. E aí eu que nunca levei a minha Ferrari, eu que nunca contratei com aquele estabelecimento,
Quando eu descubro que está sob nova direção, eu passo a contratar, né? Eu descubro quem são os donos, né? Eu descubro que está sob nova direção, descubro que tem novo dono, descubro quem são esses novos donos, gosto aí deles e eu passo a contratar com eles, né? Então acaba atraindo também, eventualmente, né, mercado consumidor, né? Se o estabelecimento não prestava bons produtos ou bons serviços, colocar isso sob nova direção mostra que mudou a empresa. O estabelecimento é o mesmo, mas mudou a empresa. Então, aquele estabelecimento pode agora passar a prestar bons produtos ou bons serviços, né? Então, passa a ser interessante aí. E, com isso, nós terminamos aí os requisitos de validade do trespasse. Primeiro requisito é que seja documento escrito, em regra, instrumento particular, mas excepcionalmente, se incluir o bem imóvel, escritura pública. Segundo requisito, tem que ter anuência dos credores, com, normalmente, a assinatura dos credores no próprio instrumento, né? Para que os credores, então, não sejam prejudicados com a diminuição do patrimônio da empresa devedora. Terceiro requisito, tem que ter averbação na junta comercial, né? E a averbação na junta comercial é o que dá validade para esse contrato, né? E passa, então, a produzir efeitos. E, por fim, tem que ter elemento de publicidade. Uma publicidade interna com a publicação no Diário Oficial, o que é feito pela própria junta comercial, e elemento de publicidade externa com a colocação aí de uma faixa, normalmente é isso que acontece, escrito sob nova direção, dando opção, então, ao consumidor para que ele, eventualmente, permaneça contratando com aquela empresa, né? Ou, então, não contrate com aquele estabelecimento, né? Ou, então, eventualmente, volte a contratar com aquela empresa quando ele descobre, então, que está sob nova direção, um novo dono, né? E confie, então, nos serviços prestados por essa empresa aí. Bom, pessoal, e para a gente finalizar o nosso bloco, né, para a gente finalizar o nosso bloco, para não ficar muito extenso também, né, vamos estudar um último ponto aí referente ao trespasse, né, que é no tocante à responsabilidade sobre as dívidas. Eu disse para vocês que o trespasse ele é uma venda ad corpus, porque ele vende tudo que está no estabelecimento, sim, né? E eu só não havia especificado, porque eu deixo aqui para o final, que quando a gente fala que o trespasse vende tudo que tem, sim, mas aí não é vende, né? Aí é só transfere, né? Transfere também tudo que aquele estabelecimento deve. O trespasse transfere tudo que o estabelecimento deve. Então, todas as dívidas daquele estabelecimento que foram causadas pela empresa vendedora, com o trespasse, serão também transferidas para a empresa compradora. Então, a empresa compradora compra o estabelecimento, compra os bens, materiais e imateriais, compra a organização, compra o aviamento e recebe também as dívidas. Então, aqueles credores do estabelecimento que têm seus créditos decorrentes devidos pela empresa vendedora vão poder cobrar esses mesmos créditos da empresa compradora, né? Então, em vez de cobrar do vendedor, esses credores vão cobrar do comprador. E o comprador, então, fazendo o trespasse, ele fica obrigado a pagar os créditos e os débitos daquele estabelecimento aos credores daquele estabelecimento havidos mesmo anteriormente ao trespasse. Bom, só que a coisa não é tão simples assim, né? A coisa não é tão simples assim. Existem alguns requisitos, existem algumas regrinhas para isso. Olha só, pela a regra geral do artigo 1146 do Código Civil, só se transferem do vendedor para o comprador os débitos que estiverem regularmente escriturados, contabilizados no livro empresarial.
né? Então, aquela dívida que está inserida no livro empresarial, essa dívida inserida no livro empresarial é que é transferida do vendedor para o comprador. Essa é a regra. E por que apenas as dívidas, então, devidamente escrituradas, lançadas nos livros empresariais, é que são transferidas do vendedor para o comprador? Para, na verdade, não pegar o comprador de surpresa. Porque se a dívida está regularmente contabilizada no livro empresarial, o comprador, durante as negociações para a realização do trespasse, poderá pedir para o vendedor a exibição desses livros empresariais, para que ele possa, então, analisar esses livros e o que tiver constando desse livro aí, ele sabe, né, que ele vai ter que pagar. Se ele comprar, que ele vai ter que pagar. Então, ele não é pego de surpresa e ele pode, então, saber do montante da dívida para pedir um desconto aí para o vendedor para baixar o preço de venda, porque ele, comprador, vai ter que pagar essas dívidas, então ele não vai pagar o preço cheio do estabelecimento, ele vai comprar o estabelecimento descontando o valor das dívidas aí. E quando eu falo isso, sempre me perguntam, professor, e se o vendedor não quiser mostrar esses livros? Ele pode não mostrar. Porque a regra, a gente já viu, é que os livros são sigilosos, os livros são segredos. Então, sim, o vendedor pode se recusar a mostrar. Nossa, mas e se ele recusar a mostrar? Aí o comprador tem duas opções, né? Se o vendedor se recusar a mostrar, o comprador tem duas opções. Ou ele compra sem ver, e ele está assumindo o risco de responder dívidas que ele nem imagina, porque ele nem viu o livro empresarial, então ele compra sem ver, ou ele não compra, né? Se ele pediu aí para mostrar o livro e o vendedor se negou, cara, o comprador tem que desconfiar, tem alguma coisa errada aí, então ele se nega a comprar também, ele não é obrigado a comprar. O vendedor não é obrigado a exibir, mas ele, comprador, não é obrigado a comprar. Então, se ele pediu para ter uma ideia do que se trata e o vendedor não exibiu, é porque tem coisa errada. Então, ele também não é obrigado a comprar, ele não compra aí, né? Mas não tem jeito do comprador, determinar a exibição desses livros empresariais. E por que não? Porque a regra é o sigilo. E a gente viu que a exceção ao sigilo é ao fisco e ao juiz, não é ao pretenso comprador, né? Então, o pretenso comprador não tem direito a determinar a exibição desses livros empresariais aí. Então, se ele pede e vê a reação do vendedor. Se ele exibir, bem, ele analisa e vai fazer um desconto, né? Vai fazer um desconto. Se o vendedor não exibir, o comprador ou compra sem ver e assume o risco, né? Ou não compra, né? Não quer assumir o risco, não compra. Então, pela regra, as dívidas devidamente contabilizadas nos livros empresariais do vendedor transferem-se para o comprador. E os credores do vendedor vão poder cobrar do comprador. E os credores do vendedor vão poder cobrar do comprador. Pessoal, só que, olha só, essa estrutura de transferência de dívida, ela é feita em prol do credor, para que o credor não fique sem recebimento, não fique sem garantia. Então, como é feito em prol do credor, né, o vendedor, ele ainda permanece responsável por um ano. Né? Então, ele vende, mas transfere a dívida para o comprador, desde que devidamente regulamentada, escriturada, transfere para o comprador, mas ele, vendedor, permanece ainda responsável por um ano. Então, na verdade, feito o trespasse, o credor, por um ano, ele vai poder cobrar dos dois, do comprador e do vendedor. Mas depois de passado um ano, aí ele só vai poder cobrar do comprador, o vendedor se exonera, o vendedor sai fora aí. Bom, pessoal, mas como toda boa regra, tem a sua exceção. Como toda boa regra, tem exceção. E a exceção aqui são dívidas em que pese não contabilizadas, mesmo não constando dos livros empresariais, elas transferem-se sim do vendedor para o comprador.
mesmo não escrituradas nos livros empresariais, essas dívidas que a gente vai comentar agora, elas transferem-se sim do vendedor para o comprador. E são duas, né, que eu costumo brincar de dívidas TT, trabalhistas e tributárias. Então, as dívidas trabalhistas e tributárias, mesmo não escrituradas, né, feito o trespasse, elas sim, elas são transferidas do vendedor para o comprador assume essas dívidas, mesmo não escrituradas, né? E aí vocês vão me falar, nossa, professor, mas o comprador nem sabia, não estava escriturado, ele não sabia e, na verdade, ele nem tinha como saber. É verdade, ele não sabia e nem tinha como saber, mas a lei não se importa com isso, porque a lei, no caso da dívida TT, trabalhista e tributária, ela está ali para proteger o credor. Em razão da qualidade do credor, em razão da necessidade do credor, é que esse credor, então, ele tem uma proteção maior pela lei, né? Quem que é o credor trabalhista? É o empregado. E se o empregado não receber, ele morre de fome. Então, a gente tem que privilegiar o recebimento pelo empregado. Mesmo não contabilizado, o empregado vai poder cobrar do comprador, né? E veja aqui, olha só, pode ser que o empregado era empregado do vendedor sem carteira assinada, quer dizer, não tinha registro em lugar nenhum. E aí depois, então, quando esse empregado for entrar com ação para reconhecer o vínculo, para formalizar o vínculo, ele vai poder cobrar, então, essas verbas trabalhistas todas do comprador. E a outra dívida, que é a dívida tributária, ela também tem esse privilégio aí, porque a dívida tributária é do Estado, né? É um crédito do Estado. E o Estado somos todos nós. Então, quando o Estado perde, na verdade, somos todos nós que perdemos. Então, a gente precisa facilitar o recebimento pelo credor Estado, né? E a forma de facilitar o recebimento pelo credor Estado é através, então, da transferência da dívida ao comprador, mesmo não escriturada. E, pessoal, esse fenômeno de transferência de dívida não escriturada do vendedor para o comprador, a gente já estudou. A gente até já deu nome a ele aqui. É a famosa sucessão de empresa. A sucessão de empresa é justamente a transferência de débitos não escriturados do devedor para o comprador, do vendedor para o comprador, né? Em especial em razão da natureza da dívida trabalhista e tributária. E com isso, então, nós terminamos aí essa ideia, né, nós terminamos essa ideia de transferência de dívida, né, terminamos a transferência de dívida, terminamos a transferência de responsabilidade do vendedor para o comprador. E, pessoal, para a gente terminar o estabelecimento, né, vamos aproveitar aí e ver o último ponto aqui sobre trespasse. Vamos ver, de fato, vamos matar trespasse aí. E a última coisa que a gente precisa estudar sobre trespasse, que é a compra e venda do estabelecimento empresarial, é a chamada cláusula de não estabelecimento. O trespasse, que é o contrato de compra e venda de estabelecimento, ele traz aí uma cláusula de não estabelecimento. O que é isso? É o seguinte, quando o vendedor vende o estabelecimento, pelo simples trespasse, o vendedor fica automaticamente proibido de abrir um novo estabelecimento em concorrência do estabelecimento vendido, em concorrência com o comprador. Então, o vendedor, quando vende um estabelecimento, ele fica automaticamente proibido de abrir um novo estabelecimento para concorrer com o comprador. E por que isso, pessoal? Pelo seguinte, o vendedor, ele já tinha o estabelecimento. Então, ele já era conhecido naquela determinada localidade
como empresário daquela determinada área. E quando ele vende o estabelecimento, nós já vimos que ele está vendendo tudo, inclusive a potencialidade de lucro, que tem a ver com o próprio mercado. Então, na verdade, a venda do estabelecimento, como insere e vende o aviamento, vende-se também o mercado potencial dentro daquele estabelecimento. Né? E ele cobra por isso. Ele, vendedor, cobra por isso e recebe por isso. Está embutido no preço, está avaliado no preço. Né? E, consequentemente, se ele, depois de vender, pudesse abrir um novo estabelecimento naquela localidade para concorrer com o comprador, ele impediria que o comprador tivesse sucesso. Né? Ele impediria que o comprador tivesse sucesso. Porque o comprador é alguém desconhecido naquela área. Né? E, portanto, os consumidores não vão procurar o comprador, porque ele é desconhecido, está chegando lá agora. Os consumidores vão procurar o vendedor e o novo estabelecimento do vendedor, porque é ele que é conhecido na área, é ele que é famoso na área, é ele que está na atividade há muito tempo. E com isso, então, o comprador acaba ficando prejudicado de duas formas, né? Ou por duas formas. O comprador fica prejudicado porque ele paga pelo estabelecimento e, ao pagar pelo estabelecimento, ele está pagando também pelo mercado consumidor, né? Em razão do aviamento. E segundo, porque apesar de ter pago, apesar de ter esse prejuízo financeiro que é o pagamento, ele não consegue. Se o vendedor vai lá e se restabelece, monta um novo estabelecimento, ele não vai ter mercado consumidor, porque o vendedor vai tomar tudo para ele, vai pegar tudo para ele. Né? Então ele paga, não leva e ainda perde. Né? O comprador perde aí porque ele paga pelo mercado, não leva o mercado e acaba perdendo todo esse mercado aí, né? Acaba perdendo todo esse mercado. Então é por isso que quando o vendedor ele vende o estabelecimento, no contrato de trespasse, ele está automaticamente impedido de abrir um novo estabelecimento para concorrer com aquele determinado estabelecimento que ele vendeu. Né? Agora, pessoal, essa proibição que é automática do contrato de trespasse, ela perdura por 5 anos. Ela perdura por 5 anos. Então, o vendedor ele está automaticamente proibido de abrir um novo estabelecimento para concorrer com o comprador durante o prazo de 5 anos. E isso é automático. Agora, olha só, é possível colocar uma proibição maior. É possível colocar uma proibição maior. O comprador fala, olha, eu até compro, mas você não vai poder abrir aí por 5 anos que a lei me dá é pouco. Eu quero que você fique proibido de abrir por 10, por 15, por 20. Eu quero aumentar, então, a proibição. Pode. Mas para aumentar, precisa colocar uma cláusula no contrato de trespasse expressamente proibindo por um período maior. E essa cláusula que proíbe por um período maior, ela é chamada, então, de cláusula de não estabelecimento. É a chamada cláusula de não estabelecimento. Se a ideia é proibir por 5 anos, não precisa colocar cláusula nenhuma, porque decorre do próprio contrato, decorre da própria lei. A lei, né, diz que, feito o contrato de trespasse, o vendedor está proibido de restabelecer pelos 5 anos. Agora, se quiser aumentar essa proibição para mais de 5 anos, se quiser aumentar essa proibição para mais de 5 anos, pode, mas desde que coloque uma cláusula expressa nesse sentido. Desde que coloque uma cláusula expressa nesse sentido. Se não tiver cláusula, a proibição é por 5 anos e acabou. E quando eu falo isso, pessoal, sempre vem a pergunta aí. Professor, então o vendedor ele não pode reabrir um novo estabelecimento para concorrer com o comprador? Sim, não pode reabrir o estabelecimento para concorrer com o comprador. Mas
que é a concorrência? O que é a concorrência? Pessoal, a concorrência é a briga pelo mesmo mercado. Então, na verdade, essa proibição de não restabelecimento é uma proibição para que o vendedor não pode brigar pelo mesmo mercado. Eles não podem estar no mesmo mercado, né? E o que é o mercado, ou qual é a extensão do mercado, ele varia muito de atividade para atividade. Então, a gente vai ter que analisar aí atividade por atividade para descobrir o que é a concorrência e qual é a extensão dessa concorrência. Pessoal, por exemplo, o vendedor vendeu uma padaria para o comprador. É lógico que o vendedor não vai poder abrir a padaria no mesmo bairro, porque eles estão brigando pelo mesmo mercado. Agora, vendeu a padaria na Zona Sul. Se a cidade é grande, o vendedor não vai poder abrir uma padaria na Zona Sul. Mas nada impede que ele abra uma padaria na Zona Norte, porque apesar de ser a mesma cidade, a cidade é grande, né, e são mercados diferentes. Ninguém sai da Zona Sul para comprar um pãozinho na Zona Norte e ninguém sai da Zona Norte para comprar um pãozinho na Zona Sul, né? Então ele vendedor não poderia abrir a padaria no mesmo bairro, mas nada impede que ele abrisse essa padaria em outro bairro da cidade, né? Num bairro diametralmente oposto, né? Agora veja só, não é padaria. É uma concessionária de veículo. Vendeu uma concessionária de veículo. Obviamente, não vai poder abrir uma concessionária de veículo na mesma cidade, porque como o carro tem um valor agregado muito grande, né, os consumidores saem do seu bairro para comprar carro onde tiver mais barato, saindo do bairro, saindo da cidade, saindo da região, e às vezes indo buscar carro até em outro local, né? Então, vender uma concessionária, você não vai poder abrir a concessionária na mesma cidade, né? Agora, não é uma concessionária, vendeu uma fábrica de avião. Você não vai poder abrir outra fábrica de avião, né? Por quê? Porque o mercado de avião é o mundo inteiro, né? Então, tudo depende aí do tipo de atividade para a gente verificar se pode ou não pode abrir. O que não pode é concorrer. Se estiver concorrendo, se estiver brigando pelo mesmo mercado, não pode abrir. Mas se não estiver concorrendo, ou seja, os mercados sejam né, diferentes, em razão aí das peculiaridades do próprio negócio, do próprio mercado, é possível concorrer, é possível abrir livremente uma nova empresa, aí um novo estabelecimento. Pessoal, e com isso, então, a gente terminou o trespasse. E nós estudamos, então, o conceito de estabelecimento, as peculiaridades do estabelecimento, e vimos também o contrato de trespasse, que é essa compra e venda de estabelecimento, e as peculiaridades desse contrato de trespasse. Nós vamos encerrar por aqui, para o vídeo não ficar muito longo. Agradeço a presença e a paciência de todos. Quem conseguiu chegar até aqui é um herói. Meus parabéns e meus agradecimentos aí. E a gente se vê logo mais. Um grande abraço a todos.